Olha, pessoal, preciso ser sincero com vocês. Eu não ia gravar esse vídeo. Não ia. Mas em nome da nossa relação de transparência e honestidade, eu resolvi vir até aqui conversar com vocês. Hoje é um sábado, dia de Grêmio Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio está completando hoje 101 dias sem vencer fora de casa por todas as competições. E eu não tenho, sinceramente, muita expectativa de que hoje, contra o Atlético em Curitiba, o Grêmio vá quebrar esse jejum. O Grêmio se tornou um clube especialista em fabricar as suas próprias desculpas. A culpa é de todo mundo, menos do que acontece dentro do Grêmio. O Grêmio tem um problema muito claro de que quem cobra é visto com maus olhos. Quem cobra alguma coisa de melhora dentro do Grêmio, torcida, conselho, imprensa, é visto como inimigo. E esse mal, ele existe e ele habita dentro do Grêmio há alguns anos e precisa ser modificado. Eu quero conversar sobre esses e outros assuntos com vocês nesse vídeo a partir de agora. Saudações tricolores, pessoal. Não saudei vocês no começo do vídeo porque a gente já começou ali em terceira, quarta, quinta marcha colocando para fora aqui algumas coisas sobre o Grêmio. E sim, esse vídeo ele também é um desabafo, né, de alguém que é jornalista, mas também é torcedor do Grêmio. Então aí do outro lado, se vocês concordam com o que eu estou dizendo aqui no vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. A inscrição de vocês é super importante para o nosso canal continuar subindo e chegando, né, cada vez a outros gremistas, para a gente trocar uma ideia sempre no nível legal sobre as coisas do Grêmio. Também peço para que vocês cliquem aqui embaixo em hypar o vídeo. Isso é super importante. O YouTube pega esse vídeo e joga para mais e mais gremistas também. Aqui embaixo, do lado do like, da inscrição, tem o botão de hypar também. Por que eu digo que o Grêmio virou uma fábrica de desculpas? E isso não é de agora e é exatamente o que me incomoda. Porque dos últimos anos para esse, a nossa direção mudou, o nosso presidente mudou, o departamento de futebol mudou, a nossa comissão técnica mudou, o treinador mudou, vários jogadores mudaram e alguns dos problemas continuam. E é isso que dá um desespero no torcedor. Porque o torcedor olha para as coisas que não funcionavam e o torcedor pensava o seguinte, torcedor, nós, imprensa também, né? Esse tem que sair, aquele outro tem que sair. Algumas trocas foram feitas, quase tudo mudou no Grêmio, gente. E alguns problemas continuam. As atuações fora de casa, por exemplo, eu já vou chegar nelas, mas especialmente a fábrica de desculpas que virou o Grêmio. Em 2024, tudo era culpa da enchente. Porra, o Inter do outro lado aqui da cidade chegou na Libertadores naquele ano e teve enchente aqui também. Poderia começar até anos anteriores, gestão Romildo ainda. O Grêmio colocou a culpa do rebaixamento na pandemia. Porra, a pandemia foi no mundo inteiro, cara. Né? O Grêmio não sabia porque tinha montado um time tão ruim, porque foi tão incompetente, e aí colocou a culpa naquilo que era mais fácil colocar. Só que teve pandemia para todos. E eu tô voltando lá em 2021, pegando o exemplo da enchente de 24, passando por 25, chegando em 26, para dizer o seguinte, várias temporadas se passam, a direção muda, os técnicos mudam, os jogadores mudam, e os problemas continuam. Parece que é uma coisa que está intrínseca, parece que é uma coisa que habita no dia a dia do Grêmio. Porque são os mesmos problemas de terceirizar a responsabilidade. O Grêmio vai para qualquer jogo em grama sintética e já sai da nossa casa derrotado. O Grêmio já sai de Porto Alegre ou do Chile, como foi dessa vez, derrotado porque vai ser na grama sintética. Nós não ganhamos da Chapecoense na grama sintética. Perdemos do Palmeiras, hoje o adversário é o Atlético Paranaense, sei lá o que vai acontecer. Tomara que o Grêmio termine esse jejum, mas eu não tenho, sinceramente, grandes perspectivas para o jogo de hoje não, tá? Vai ser um jogo muito difícil, porque o próprio Grêmio faz questão de preservar jogadores, o Grêmio tem os seus suspensos, o Grêmio tem os seus lesionados, e o próprio Luiz Castro, outro dia, em conversa com a reportagem, disse que faria preservações porque, meu Deus do céu, é um jogo na grama sintética. Ora, o Luiz Castro treinou o Botafogo em 2023. O Botafogo joga na grama sintética. Quer dizer que lá não tinha problema, agora tem.
E não é uma coisa do Luiz Castro, o Mano Menezes falava sobre isso, o Renato demonizava a grama sintética e preservava todo mundo em grama sintética e perdia na grama sintética muitas vezes. Também ganhava de vez em quando, como o próprio Grêmio. O ano passado, com o Mano Menezes, também ganhamos na grama sintética contra o Atlético Mineiro. Mas olha a exceção disso, né? Nós temos que vasculhar para lembrar de uma, quem sabe duas vitórias fora de casa. Essa vem sendo outra marca do Grêmio. O Grêmio 2024, ele consegue 3 vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro. 19 jogos, ganhamos 3. E os 3 times que nós ganhamos foram times que caíram. O ano passado, 2025, o Grêmio ganhou 4 jogos como visitante no campeonato em 19. Dos 4 times que nós ganhamos, 2 caíram, um quase caiu, que foi o Inter, e o outro é o Atlético Mineiro. E esse ano nós ainda não ganhamos de ninguém no Campeonato Brasileiro. Nós empatamos com a Chapecoense, empatamos com o Internacional e aí perdemos para Vasco, para São Paulo, para Palmeiras, para Fluminense, para Cruzeiro e para todo mundo que aparece pela frente. Sabe o que é não ganhar fora de casa há 101 dias? A última vitória do Grêmio fora da Arena, gente, foi em 21 de janeiro contra o Guarani de Bagé. Um jogo que estava 0-0 até os 30 minutos do segundo tempo. Quando o Luiz Castro se viu obrigado a colocar alguns titulares, entre eles o Carlos Vinícius, e ali o Grêmio consegue fazer 2 gols e ganhar o jogo, do Guarani de Bagé. Então é sim um desespero. A gente vê que as coisas... E aí quem cobra? Aí vai a imprensa cobrar e os jogadores ficam bravos. A comissão técnica fica irritada. O Luiz Castro, na última coletiva, falou de ética jornalística. Aí depois ele foi apertado pelo César Fabres na coletiva, pediu desculpas, disse que não entendeu muito bem a pergunta e tal. E aí na zona mista improvisada lá do Chile, a imprensa foi para cima de alguns jogadores, para cima no sentido de fazer cobrança, né? Bright White aí fala bastante, fala bonito, mas e o jogo, né? Carlos Vinícius, e aí, porra, perder 3 pênaltis. Aí o Carlos Vinícius fala que a imprensa fez um terremoto porque ele perdeu 3 pênaltis. Ele fala que o problema da comunicação do Luiz Castro com ele foi um detalhezinho, palavras dele mesmo. Aí isso aí é zombar do torcedor, né? E essa é uma prática que acontece no Grêmio há anos. Quem cobra é visto com maus olhos. Eu lembro de no ano passado ter gravado um vídeo colocado aqui nesse canal do YouTube dizendo que o Grêmio é um clube alérgico à cobrança, passado ou retrasado. Acho que foi retrasado ainda, foi 24 ainda. Grêmio alérgico à cobrança. Porque quando tinha cobrança forte no Conselho Deliberativo, os conselheiros eram vistos como os caras que queriam criar crise. Quando a torcida fazia cobrança forte, não, esses aí são colorados e enrustidos. Quando a imprensa fazia cobranças fortes, não, esses aí são os cornetinhas de ar-condicionado. E aí os bonitões lá ficavam, né, achando que a bolha deles é que estava certo. E enquanto isso o Grêmio brigava para não cair campeonato atrás de campeonato. Nesse ano, a nominata mudou por completo. O técnico é outro, a direção é outra, dirigentes são outros, jogadores são outros, comissão técnica é outra. Só que isso acontece mais uma vez. Quem está cobrando é visto com maus olhos, como se fosse um criador de crise, como se fosse alguém mal intencionado. Não, a gente está cobrando enquanto torcida, enquanto imprensa, e acredito que no conselho também, embora o conselho menos, porque o conselho, na sua grande maioria, é um bunda lelê danado. Mas essa cobrança que é feita é vista assim como, não, querem criar crise, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E não tá, gente. Não tá. Grêmio não tá jogando nada. Grêmio não ganha de ninguém fora de casa. Os próximos 5 jogos do Grêmio, o Grêmio não é favorito contra ninguém. E olha que absurdo é isso. É o Atlético Paranaense fora, e fora o Grêmio não é favorito contra ninguém mesmo. Terça-feira é o Riestra fora, ou seja, também não somos favoritos. Depois o jogo que é em casa é contra o Flamengo, também não somos favoritos. Depois do Flamengo nós temos o Confiança fora, somos favoritos para classificação, mas não para ganhar o jogo. Eu não tenho dúvida que vai ser um pandemônio contra o Confiança. E depois é o Bahia fora.
onde nós mais perdemos que ganhamos também. Então, olha que loucura. Nós vamos para 5 jogos em que nós não seremos favoritos em nenhum dos 5. Os caras reduziram o Grêmio de tamanho nos últimos anos a tal forma de que a gente não reconhece esse clube. E nós precisamos lutar para que isso se modifique, para que o Grêmio volte a impor respeito e impor medo aos adversários. Não podemos nós, gremistas, irmos para esses jogos com medo. E a gente está indo, cara. Porque o campo nos mostra isso. Ou alguém, por acaso, está confiante para esses próximos jogos do Grêmio aí? Alguém acha que nessa passagem no Chile, o Grêmio descobriu um elixir, uma bebida mágica, e a partir de agora vai começar a jogar um grande futebol? Eu não acredito nesse tipo de magia, não. Eu acredito em dificuldade nessas próximas partidas, a começar por hoje contra o Atlético Paranaense. Eu gostaria muito de estar errado, gostaria que hoje o Grêmio em campo jogasse bem, ganhasse, passasse por cima do Atlético Paranaense. Mas eu sou obrigado a dizer para vocês que essa não é a tendência, nem para hoje e nem para os próximos jogos. Fala pessoal, chegaram até aqui o final do vídeo, então é o seguinte, ó, tem preço promocional, tem desconto especial para toda a galera que está inscrita aqui no canal, na Felas Barbearia, referência na Zona Norte de Porto Alegre. Lusitana 109, é só chegar aqui, mostrar que está inscrito no canal, tem aquele preço promocional para todos vocês.